Som. Queridos, graça e paz. Sempre, irmãos, muito bom retornar. Pena que numa situação tão delicada, onde nós não podemos nos abraçar, nos cumprimentar de perto, mas sempre alegres em rever os irmãos, rever a igreja e poder compartilhar a palavra do Senhor. Vim com minha esposa, mas como eu creio que todos já sabem da notícia, os que não sabem ainda, certamente viram nas redes sociais. Ela está grávida e por isso não está participando de nenhuma reunião no momento, não está saindo muito devido ao risco que há. Então ela não está comigo, mas está nos acompanhando de casa, e nós nos alegramos muito em ver a igreja do Senhor, em rever os irmãos, ainda que de longe, mas vê-los bem, para a glória do nosso Deus. Queridos, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1, nós faremos a leitura desse texto hoje pela manhã. Próximo domingo pela manhã, se Deus assim nos permitir, nós falaremos um pouco do capítulo 2. Eu queria então hoje iniciar com esse capítulo, Jeremias capítulo 1. À medida que você abrir sua Bíblia, permaneça com ela aberta, nós iremos rever alguns pontos, alguns versículos ao longo da nossa reflexão. Eu vou ler, a minha versão hoje é um pouco diferente da dos irmãos, eu estou com a versão NVI, mas os irmãos acompanham a leitura que eu irei fazer. Jeremias capítulo 1, você que nos acompanha de casa também, abra sua Bíblia e leia juntamente conosco. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que vê, Jeremias? Eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Eu estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém. Curva a sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração. Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Obrigado por essa liberdade de podermos ler, de podermos meditar e ainda divulgarmos, ó Deus, nos meios sociais, para que mais pessoas possam ouvi-la, possam entender e aprender através dela. Deus bendito, nessa manhã, fala ao nosso coração, abre a nossa mente,
Faz-nos, ó Deus, cativos para ouvir a Tua voz. Aqueles que estão nos acompanhando de casa, que eles possam nesse instante também serem tocados pelo Teu Santo Espírito, que a Tua palavra possa, ó Deus, agir com unção na vida de cada um deles, que a Tua palavra, ó Deus, ao penetrar no mais profundo do nosso coração, possa produzir arrependimento, mudança de vida, restauração, possa produzir frutos para a Tua glória. Assim nós oramos, ó Pai, e rogamos ao Senhor, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós estamos entrando no mês de agosto, e como nós bem sabemos, o mês de agosto, ele geralmente é comemorado o mês das missões, mês da nossa igreja, onde geralmente nós voltamos a nossa atenção para o mês missionário, inclusive fazendo uma referência ao aniversário de nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas quando a gente fala um pouco sobre missões, uma pergunta sempre vem a calhar, e eu queria transmiti-la aos irmãos: qual é o seu chamado? Certamente você já ouviu muitas pregações, muitas mensagens, ou até mesmo conhece alguns exemplos de pessoas que são chamadas. E quando a gente fala qual é o seu chamado, geralmente a nossa mente é direcionada a pensar num chamado pastoral, num chamado missionário, num chamado sempre para essa área. É alguém que é chamado para pregar na África, é alguém que é chamado para ser pastor, para ser missionário ou algo do tipo. Mas, na verdade, o chamado de Deus, a vocação do Senhor, não se limita apenas a um chamado ministerial, para um pastor, para um missionário ou para qualquer outro oficial. Pelo contrário, todos crentes, todos nós que conhecemos ao Senhor, nós somos chamados por Ele, nós somos convocados por Ele. Primeiro, Deus nos salva, Deus nos chama, Deus nos elege, Deus nos escolhe antes da fundação do mundo. Esse é o primeiro chamado, essa é a primeira convocação dEle. Segundo, nós também somos chamados para as boas obras. Inclusive, elas são a testificação, a prova da nossa fé em Cristo. E quando a gente então para olhar um pouco sobre esse aspecto, inclusive Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 1, ele diz: olha, irmãos, a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, por causa da necessidade que nós como crentes, que nós como servos do Senhor temos de conhecermos os dons, de conhecermos o nosso chamado, de sabermos qual é a nossa vocação, de sabermos aonde Deus quer que nós atuemos. E quando a gente então para, irmãos, para olhar um pouquinho sobre o profeta Jeremias, nós vamos encontrar aqui, especialmente no primeiro capítulo, o chamado do profeta. E essa é uma marca, essa é uma característica muito peculiar dos livros proféticos. Quase sempre, com algumas exceções, nós vamos encontrar logo no primeiro capítulo como foi o chamado do profeta. No caso de Isaías, nós encontramos no capítulo 6, mas nos demais capítulos, nos demais profetas, geralmente nós temos logo no início, no primeiro capítulo, a respeito de como foi o chamado, quem ele era, o que é que Deus fez na vida dele e como se tornou o ministério dele após aquele chamado. É exatamente isso que agora nós vamos encontrar no ministério de Jeremias. Esse é um ministério que dura por pelo menos 5 reis. O profeta Jeremias, ele foi um profeta que profetizou num período muito extenso, pelo menos 50 anos durou a profecia de Jeremias. Esse é um dos profetas que compreendeu uma grande área de reis, de tempos, de épocas diferentes, por causa da durabilidade de sua profecia. E quando a gente, irmãos, estuda o livro de Jeremias, quando a gente para olhar sobre esse profeta, nós percebemos que é um desafio nós olharmos para a vida de Jeremias e aplicarmos a nossa vida, porque o profeta é alguém que é um exemplo de integridade, que mesmo quando a sociedade, mesmo quando o seu povo resolveu rebelar-se e voltar-se contra Deus, ainda assim ele permaneceu firme na sua integridade, e isso é desafiador para todos nós. Agora, quem é Jeremias? Observe comigo, irmãos, nas primeiras palavras do capítulo 1, algumas verdades a respeito de quem é Jeremias. Primeiro, ele foi um profeta desde a sua juventude. Nós vamos perceber isso claramente, porque ele mesmo fala que ele é muito jovem. Então, esse é um profeta que começa o seu ministério na sua juventude, quando ainda é muito cedo. Além disso, ele continua sendo um profeta por muito tempo, porque o texto vai nos mostrar que ele foi chamado aí, veja comigo o versículo 2, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon. Aí diz o texto, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. É o período que dura essa profecia, é a extensão dessa profecia. Além disso, irmãos, Jeremias era um profeta solteiro.
Deus não permitiu que Jeremias se casasse por causa do seu árduo ministério que ele iria enfrentar. As muitas perseguições, as muitas críticas, a dureza de sua mensagem, a situação que o seu povo estava inserido. Deus então não permite que o profeta se case. Ele é um profeta solitário. Além disso, é conhecido por ser um profeta chorão. Nós sabemos muito bem do livro As Lamentações de Jeremias, ou livro de Lamentações. Isso se dá, irmãos, pelo fato de que esse era um profeta que sofria. Seu sofrimento durou enquanto durou o seu ministério. Mas é impressionante, irmãos, nós observarmos na vida de Jeremias uma lição a respeito do chamado, a respeito da vocação de Deus. E aproveitando esse momento onde nós estamos entrando no mês de missões, no mês de agosto, eu queria então convidar os irmãos a meditarem comigo sobre um chamado urgente de Deus. Um chamado urgente de Deus. E em primeiro lugar, eu queria que os irmãos observassem comigo que do versículo 1 ao versículo 3, esse chamado se dá para enfrentar tempos difíceis. Porque observem comigo, irmãos, especialmente o finalzinho do versículo 3, quando o texto vai dizer o seguinte: quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Esse é o momento da profecia de Jeremias. Quando os moradores foram levados, quando o povo de Deus, os habitantes de Jerusalém, foram levados para o exílio. Então, essa não é uma profecia que acontece quando as coisas estavam bem, quando o mundo estava dando a sua volta normalmente, quando as coisas estavam normais. Pelo contrário, o chamado de Jeremias acontece, e essa profecia acontece exatamente no momento mais amargurante para Israel e para Jerusalém, porque era aquele momento que o povo de Deus estava sendo levado para o cativeiro. Era aquele momento que os habitantes de Jerusalém estavam sendo levados para serem escravizados, e isso se dá por causa do seu pecado. É bem verdade que não há tempos fáceis para servir a Deus. Na vida cristã sempre haverá dificuldade, sempre haverá lutas. Nós estamos enfrentando uma grande dificuldade agora com essa pandemia, mas essa não é a primeira. Nós não tivemos outras pandemias, nós tivemos outros tempos difíceis. E eu creio que outros ainda virão, porque está na palavra, tem que se cumprir antes que Cristo venha. As dores de parto, elas vão aumentar cada vez mais e mais. Como consequência, como decorrência disso, os eventos, as catástrofes, os acontecimentos que nós nunca imaginávamos acontecer, vão acontecer com mais intensidade. A vida cristã nunca foi fácil. Os cristãos do primeiro século eram queimados vivos, eram jogados na arena, eram arrastados pela rua. A vida cristã nunca foi fácil. Mas é verdade que há alguns períodos que são mais difíceis, onde a perseguição ela se torna cada vez mais e mais intensa. E esse foi um período extremamente difícil para o povo de Jerusalém, porque agora eles não mais estavam lutando contra um povo inimigo. Eles haviam sido vencidos pelos povos inimigos e agora estavam sendo levados cativos, prisioneiros pelo seu inimigo. Esse é um tempo extremamente difícil para aquele povo. E Deus chama o profeta, sabe quando? Exatamente nesse momento. Não quando as coisas estavam fáceis, mas quando as coisas estavam indo de mal a pior. É essa a primeira característica do chamado de Jeremias, para enfrentar tempos difíceis. O Warren Wiersbe, ele comenta esse texto, ele faz uma observação interessante, que fala sobre aquela época, como era o contexto de Judá e Jerusalém naquela época. Primeiro, diz ele, havia rebelião em vez de obediência. Aquele povo que já havia experimentado e desfrutado das promessas de Deus, já tinham entrado na terra prometida, já estavam vivendo aquilo que os seus antepassados apenas sonhavam e almejavam quando caminhavam no deserto. Agora, ao invés de obedecerem a Deus e seguirem a risco os seus mandamentos, eles resolvem se rebelar contra o Senhor. Essa era uma época marcada por rebelião ao invés de obediência. Segundo de Warren Wiersbe, ele diz que naquela época havia reforma ao invés de arrependimento. O povo estava preocupado com o seu exterior, de como estava o templo do Senhor, de como estava a sua aparência, de como estava a sua postura, de como estava a sua cidade, de como estavam os muros da cidade de Jerusalém, mas não estavam preocupados com o seu interior, com o arrependimento. Era uma época onde havia rebelião ao invés de obediência, reforma ao invés de arrependimento e política ao invés de princípios. A politicagem, as trocas de favores por benefícios vigoravam muito mais do que o segmento, do que a observância dos princípios do Senhor. Esse povo agora estava fazendo aliança, fazendo pacto com outros povos, algo que acontece no livro de Juízes.
quando Deus permite que o povo, de uma vez por todas, expulse de suas terras, de próximo deles, todos os povos inimigos, mas ao invés disso eles fazem aliança com os povos inimigos, e daí em diante, Deus agora diz no livro de Juízes que o povo vai ter que tolerar os seus inimigos na sua porta. Por isso que nós encontramos no Antigo Testamento uma série de guerras, de batalhas. Livro após livro, você encontra a batalha de Jerusalém com um povo tal, por causa que o povo, os inimigos agora estavam em torno de Jerusalém constantemente. Deus agora deixa que eles fiquem ao redor de Jerusalém para que o povo vivesse em constante luta pela desobediência ao Senhor. E agora, quando nós olhamos para esse contexto do povo de Jerusalém, nós vamos perceber uma sociedade com os seus valores totalmente invertidos. O povo de Deus, nós não estamos falando de uma sociedade pagã, nós estamos falando de uma sociedade que era conhecedora da palavra de Deus. Nós sabemos que Jerusalém, que o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus, foi o povo eleito, e aquele povo deveria ser um exemplo para outras nações que não conheciam ao Senhor. Mas acontece que Jerusalém, ao invés de se tornar um exemplo, se tornou uma vergonha. Mas acontece que Jerusalém, ao invés de transmitir os princípios do Senhor, de estabelecer os princípios do Senhor nos seus rituais, nos seus costumes, na sua política, nos seus negócios, eles começam agora a absorver os costumes dos povos ímpios e trazendo para dentro de sua cidade. Era um período de imensa inversão de valores. E o profeta Jeremias profetiza exatamente nesse período. Agora, um dos sofrimentos de Jeremias, irmãos, nós vamos perceber ao longo do livro do profeta, é exatamente por ele saber por antecedência o que aconteceria. Esse é um dos fatos que certamente causam mais tristeza e sofrimento na vida do profeta, saber que sofrimento viria sobre o povo. Quando começou a pandemia, nós não imaginávamos que passaríamos tanto tempo isolados e que ela teria uma dimensão tão grande como tem até hoje e certamente vai perdurar por muitos mais meses. Nós imaginávamos que talvez 15 dias, um mês ou 40 dias dentro de casa resolvesse o problema, mas de repente passa para 2, passa para 3, vamos entrar no 5º mês e olhe lá que vai chegar ao final do ano, nós vamos estar na mesma situação se o Senhor não agir com graça e misericórdia para nos livrar disso. Agora imagine você, se sem saber, se sem fazer nenhuma previsão ano passado do que estaria acontecendo hoje, nós já sofremos, nós já nos angustiamos, muitos entram em depressão, em crise de ansiedade, coisas do tipo. Imagine você saber que tal data, em que tal época você vai passar por isso e por aquilo. Certamente aquilo causa uma angústia muito maior no seu coração. É exatamente isso que acontece agora com o profeta Elias. Ele sabia o que iria acontecer com Jerusalém. Deus agora deixa claro o que é que vai fazer com aquele povo. Ele sabe por antecedência o que aconteceria com o povo. E esse cativeiro que o povo é levado, ele tem um significado de sofrimento. Primeiro, o povo estaria sendo tirado de sua terra natal, não por livre e espontânea vontade, mas obrigados a sair de sua terra natal. Segundo, eles iriam ser separados de seus familiares, porque em muitos casos foi isso que aconteceu. Como nós temos o exemplo de Daniel e de seus 3 amigos que são tirados entre os jovens mais especiais e mais nobres daquele povo, como é o caso, por exemplo, de Esté, uma jovem órfã de pai e de mãe que estava agora vivendo em terras inimigas. Eles foram separados de seus familiares. Além disso, foram obrigados a trabalhar forçados. Eles eram os perdedores. Geralmente, quando um exército ganhava uma batalha e conquistava uma cidade, aquela cidade que foi vencida, quando uma parte dela não era morta, o restante que ficava vivo era levado como escravo para trabalhar em favor dos vencedores. E era exatamente essa situação agora de Jerusalém. E foi nesse tempo difícil, irmãos, assim como aconteceu com Daniel, com Sadraque, com Mesaque e Abednego, assim como aconteceu com Esté e Mordecai e tantos outros, que Deus chama o profeta para enfrentar tempos difíceis. Mas uma outra característica desse chamado é que, além de ser um chamado para enfrentar tempos difíceis, ele também é para cumprir um propósito eterno. Eu queria que você visse comigo agora, do versículo 4 ao versículo 10. Observe comigo algumas características desse chamado de Jeremias. Diz assim o versículo 4: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Observe que aqui nós temos algumas marcas do chamado de Jeremias. Primeiro é um chamado divino, porque quem chama é Deus. Veio a palavra do Senhor.
Era Deus que estava chamando, era Deus que estava vocacionando, era o próprio Deus que agora estava se dirigindo a ele. Não era um intento do seu coração, não era um desejo próprio dele, não era um almejo que ele tinha, mas era Deus que o chama. Segundo, é um chamado eterno, porque diz o texto, antes de formá-lo. Esse é um plano, esse é um chamado que nasce aonde? Na eternidade, antes mesmo da existência do profeta. Mesma coisa acontece conosco, quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é para deixar claro que não foi por aquilo que nós fizemos, que não foi por aquilo que nós conquistamos, que não foi por aquilo que nós alcançamos, que Deus então resolve nos chamar. Ele nos chama antes mesmo da nossa formação. O chamado eterno. Terceiro, diz o texto, eu o separei. Deus agora santifica aquele homem, Deus o separa para um propósito. Mas além disso, Deus vai dizer o seguinte, eu o designei profeta às nações. Esse chamado ele era específico. O seu propósito, Jeremias, o seu ministério é para ser profeta às nações. Esse é o seu ministério, esse é o seu propósito. Mas esse propósito também, esse chamado também é desafiador. Sabe por quê? No versículo 6, veja o que o profeta diz: soberano Senhor, mas eu não sei falar. Como é que eu vou profetizar as nações se eu não tenho poder de fala, se eu não sei falar? Mas veja que é exatamente a este homem, e é nesta época que Deus então faz o chamado, fala ao profeta Jeremias para que ele profetizasse. Agora veja, irmãos, que esse propósito de Deus, ele se dá exatamente por ações divinas. Deus escolhe, Deus o separa, Deus o designa e Deus também o capacita. É essa a característica do chamado do profeta Jeremias. É Deus que estava o capacitando, quer dizer, eu não sei falar. Era um jovem, certamente inexperiente, talvez ele se sentisse incompetente, inexpressivo demais para falar aquilo que viria do alto, aquilo que viria de Deus. Ele disse, eu não sei, eu não tenho capacidade, além de eu ser jovem, eu não sei falar. Mas observe que agora Deus diz, olha, não diga que você é muito jovem, porque quem estava chamando e quem estava vocacionando e capacitando era também o próprio Deus. O Deus que vocaciona é também o Deus que capacita. Isso é claro em todas as Sagradas Escrituras. Agora observe, irmãos, que essa capacitação de Jeremias, ela cumpre pelo menos dois propósitos. E eu queria que você visse comigo o versículo 6. Ele diz, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Primeiro, essa capacitação de Deus, ela envolvia conceder aquilo que ele não tinha. Esse é o primeiro aspecto. Deus iria conceder aquilo que ele não tinha, que era o poder de fala. E essa fala que ele diz, eu não sei falar, ela pode ser uma referência a duas coisas. Primeiro, uma referência ao conhecimento, o aspecto de ser alguém com a voz pesada, com a língua travada, como foi o caso de Moisés. Senhor, eu não sei falar, minha língua é pesada demais. Essa podia ser uma referência muito clara a isso, a uma dificuldade na sua dicção, na sua fala, ou coisa desse tipo. Como também pode ser uma referência à nova língua, porque esse era um povo que vivia em Jerusalém, mas agora eles estavam sendo levados cativos para a Babilônia, e na Babilônia havia uma outra língua, havia um outro costume. Então como é que eu vou de repente, Senhor, profetizar para um povo que fala de uma língua diferente da minha? Então há essas duas possibilidades, tanto com respeito à dificuldade de Jeremias pronunciar palavras e a sua inexperiência, como também com respeito à mudança de língua que talvez ele não soubesse. Mas agora veja que Deus vai conceder aquilo que ele não tinha. Mas uma segunda característica dessa capacitação de Deus é tirar dele aquilo que ele poderia ter. E esse é o aspecto mais interessante. Sabe por quê? Se você observar comigo, o texto vai dizer o seguinte: a quem eu enviar, versículo 7, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Sabe o que Deus está fazendo agora? Deus está tirando do profeta toda e qualquer possibilidade dele falar aquilo que ele entendesse, dele falar aquilo que ele queria, ou dele fazer aquilo que estava no seu coração, aquilo que agradasse a ele. Deus estava tirando dele a permissão para ele fazer aquilo que lhe agradasse. Deus, você vai falar, você vai dizer, você vai ser enviado para onde eu quiser, para dizer o que eu quiser. Essa é a segunda característica dessa capacitação. Ele foi capacitado para falar, mas segundo, Deus tirou dele aquilo que lhe agrada ao coração, para que ele fizesse tão somente o que agradava ao Senhor. E de que forma então, irmãos, Deus conduz a Jeremias? Observe, irmãos, que ele não podia escolher a quem falar. Diz o texto, a todos a quem eu o
enviar. Jeremias, a escolha não é sua. Quando Deus chama um profeta, Ele deixa bem claro isso. Não é você que vai escolher a quem você vai falar. Você não vai escolher o seu público. Isso é muito comum, nós sermos inclinados a falarmos para um público que nós gostamos, que nós temos alguma afeição. Nós sermos inclinados no nosso coração a preferir um do que o outro. Mas agora veja que Deus tira isso totalmente do profeta. Você vai falar, Jeremias, a quem eu quiser que você fale. O público que você vai profetizar, quem vai dizer sou eu, não é você. Segundo, ele não podia escolher aonde ir. Ele não iria escolher a cidade, ele não iria escolher a região, ele não iria escolher as condições melhores para a sua adaptação. Ele diz, você vai para onde eu enviar você. O local onde você vai ficar, quem vai escolher também sou eu. Mas terceiro, ele também não podia escolher o que falar, porque tudo o que ele dissesse teria que vir da ordem da boca do Senhor. Então observe, irmãos, como esse chamado de Deus, ele abrange não apenas o aspecto da sua fala, mas como também o aspecto social e geográfico. Ele iria falar o que Deus quisesse, ele iria para onde Deus quisesse, e ele não iria escolher as pessoas a quem ele falar, Deus é que iria escolher para ele. Agora observe, irmãos, que a vida do profeta ela é marcada pelo direcionamento do Senhor. E é exatamente dessa forma que nós encontramos o grande desafio a lermos Jeremias à luz da nossa vida, aplicando ela à nossa vida. Porque assim como o profeta teve uma vida, um ministério totalmente direcionado pelo Senhor, esse também continua sendo o nosso mesmo desafio do chamado de Deus para a nossa vida hoje. De termos uma vida guiada não pelos nossos próprios desejos, não pelo nosso próprio coração, não por aquilo que nos agrada, mas por aquilo que agrada tão somente ao Senhor, uma vida direcionada, não por mim, mas direcionada pelo Senhor. E como é difícil, irmãos, mesmo sendo crentes, mesmo conhecendo a palavra, nós nos entregarmos e confiarmos no direcionamento do Senhor. Porque nós confiamos no Senhor muitas vezes de boca para fora, mas quando a coisa aperta, quando as lutas vêm, quando as dificuldades chegam, nós queremos fazer do nosso jeito. Nós muitas vezes somos direcionados por nossas próprias vontades, e por isso nós escolhemos amargamente tantos frutos do nosso pecado. Por isso que muitas vezes nós quebramos tanto a cara na vida, nos decepcionamos tanto com as pessoas, com o nosso trabalho, nos decepcionando com aquilo que nós fazemos, porque muitas vezes nós agimos com o intento do nosso coração. Nós não somos direcionados pelo Senhor. Nós muitas vezes não temos paciência de esperar a voz de Deus, de esperarmos o desígnio de Deus. Nós queremos as coisas na pressa, nós somos uma sociedade imediatista. Eu penso, logo eu faço. Eu quero, eu desejo, logo eu quero que esteja aqui na minha porta. Nós somos a sociedade hoje fast food. Serviço drive-thru, você tecla e você já pega ali na frente. Nós queremos agilidade. Nós não aguentamos mais esperar. E muitas vezes nós somos conduzidos por isso. Somos conduzidos pelo nosso coração, somos conduzidos pela nossa pressa, somos conduzidos pelos nossos próprios desejos. Nós vamos ver que o profeta Jeremias é alguém que foi conduzido tão somente pelo Senhor. A sua vida foi direcionada pelo Senhor. Agora que esse profeta, quando chamado pelo Senhor, teve o seu ministério claramente descrito. Veja o versículo 10 comigo agora, irmãos. Diz o texto: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, veja qual é o propósito, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Essa é as primeiras características daquilo que ele iria fazer. Veja que todas as quatro características desse chamado inicialmente, desse propósito, são negativas. Ele vai arrancar, ele vai despedaçar, ele vai arruinar e ele vai destruir. Veja que o seu ministério vai começar não de uma forma fácil, vai começar logo na parte ele vai bater de frente. Com o quê? Com o pecado do povo, com a malignidade que havia no coração do povo. Ele vai confrontar os reis, ele vai confrontar o povo, ele vai encontrar os maiorais, ele vai encontrar os seus familiares, se for necessário, ele vai confrontar todo mundo, porque eu estou dizendo, você primeiro vai arrancar, você vai despedaçar toda a idolatria, você vai tirar do povo tudo aquilo que não me agrada, para depois, diz o texto, para edificar e plantar. Esse era o propósito do ministério de Jeremias. Você arranque, você destrua. Quando nós vamos plantar a boa semente, primeiro se tira as ervas daninhas, se prepara o solo para que venha a plantação. Começa com um trabalho árduo, começa com uma parte difícil, com uma parte que geralmente ninguém quer colocar a mão no arado.
Mas é exatamente dessa forma que o profeta chama a confrontar o pecado, a bater de frente com tudo aquilo que não agrada ao Senhor, a ir de encontro com aquilo que nós muitas vezes gostamos de fazer. E é dessa forma, irmãos, que uma vida direcionada por Deus é guiada, é conduzida. Nós não teremos uma vida direcionada por Deus, nós não seremos conduzidos pelo Senhor na nossa vida, se nós não confrontarmos também os ídolos do nosso coração, se nós não confrontarmos aquilo que desagrada ao Senhor, se nós não arrancarmos fora aquele nosso pecado de estimação, se nós não jogarmos fora aquilo que Deus condena cabalmente na sua palavra. O profeta é chamado primeiro para arrancar, para destruir, para tirar completamente do meio do povo de Deus tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Mas observe, irmãos, que a nossa missão da igreja hoje continua sendo exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Falar aquilo que Deus disse à sociedade, ao mundo, para que então o pecado seja tirado e arrancado da nossa vida. O chamado de Deus é urgente para o profeta, porque é para enfrentar tempos difíceis, porque é para cumprir um propósito eterno. Mas terceiro, é para que ele veja também uma intervenção divina. Veja, irmãos, do versículo 11 ao versículo 16. Pense bem comigo. Você ser chamado numa época difícil, se é a capacitação que você acha que não tem, para falar um povo que você não conhece, para ir para um povo que você não sabe, para uma região que você não sabe, porque Deus diz, eu vou mandar você, o povo, o que você vai dizer e aonde você vai ficar, isso eu vou escolher. E ainda por cima, você ir sozinho, certamente isso poderia causar uma grande angústia. Mas agora Deus vai trazer um conforto ao profeta. Deus vai deixar bem claro que ele não estaria sozinho, mas a intervenção divina estaria acompanhando a sua vida. E observe comigo agora, que o texto vai dizer o seguinte no versículo 11: e a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que vê Jeremias? Nós agora temos, irmãos, aqui do versículo 11 ao versículo 16, duas visões. Primeira visão do profeta é a visão de uma vara de uma amendoeira. A segunda visão é de uma panela fervendo com a boca virada do norte, virada para Jerusalém. A profecia, o significado dela é deixado claro, porque o próprio Deus explica. Jeremias, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Muito bem, eu estou vigiando. Eu estou vendo uma panela virada do norte para cá. Muito bem, é porque a destruição virá do norte. Então as visões que Jeremias tem é para confirmar aquele chamado. E o próprio Deus já explica essa visão, ele já explica essa profecia. Deus já deixa claro, olha Jeremias, eu estou vigiando a minha palavra assim como uma vara de amendoeira que no devido tempo ela floresce, assim como no devido tempo certo ela floresce, eu também no devido tempo, na hora certa, eu estarei intervindo. E assim como essa panela está virada do norte para cá, é porque do norte virá a destruição. Os povos do norte é que vão destruir vocês. Deus já explica a profecia ao profeta Jeremias. E agora, nós vamos perceber que Deus toca na boca do profeta. Veja comigo o versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Aqui começa, irmãos, uma série de símbolos e de demonstrações de que o ministério que Jeremias iria executar não seria por suas próprias forças, mas seria pela capacitação do Senhor. Deus toca na sua boca, Deus mostra um galho de amendoeira e Deus mostra a Jeremias uma panela fervendo. Três demonstrações claras que Deus estava com o profeta, que Deus estava intervindo, que Deus estava indo com o profeta. E agora, a primeira visão, nós temos a garantia que se o profeta fosse fiel nas palavras, Deus também cumpriria, Deus estaria cumprindo a sua palavra no tempo certo. E a segunda, nós vamos perceber que a panela de fogo, a panela fervendo ao fogo, era um aviso de juízo. Deus vai enviar juízo sobre os impertinentes, sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que não mudam, Deus vai enviar juízo. Então essas duas visões, tanto da vara da amendoeira, como também da panela fervendo, ela possui pelo menos três lições. Primeiro, Deus está vigiando. Deus está de olho, Deus sabe o que nós estamos fazendo, Deus conhece a nossa vida mais do que qualquer outra pessoa, Deus sabe o que está inclusive no nosso coração, Deus conhece. Segundo, Deus está convocando, porque Ele deixa muito claro isso, no versículo 10 e nos versículos anteriores, que Ele estava convocando Jeremias, para que ele avisasse, para que ele preparasse aquele povo. Terceiro, Deus agora deixa bem claro o seu decreto.
vai acontecer, tem que acontecer, não há possibilidades de alteração, isso tem que acontecer, é profecia, vem do Senhor, não é um mero sonho humano, não é uma visão carnal, é Deus que está dizendo. E agora, irmãos, o que nós percebemos no versículo 16 é o seguinte, veja comigo: pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Esse é o problema, esse é o grave problema dessa sociedade. Deus agora se volta contra aquele povo. Geralmente nós nos agarramos na promessa, né, de que Deus, se Deus for por nós, quem será contra nós? Muitas vezes nós nos agarramos nessa promessa: Deus está comigo, quem é que vai ser contra mim? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Inclusive o reverendo Augusto escreveu um livro, né? E se Deus for contra nós? Já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes nós queremos que com os nossos pecados, que nas nossas falhas, que nos nossos erros, Deus esteja do nosso lado apoiando, Deus esteja do nosso lado dando a mão. Você quer fazer uma coisa errada e você quer que Deus abençoe. Você quer cometer uma fraude no seu trabalho, mas você quer que Deus abençoe para que ninguém veja. Uma vez alguém me pediu uma oração por uma causa na justiça. Tá certo, vamos orar pela causa na justiça. Mas o que é essa causa na justiça? Não é porque o meu filho bateu na mulher e eu queria então que eles lá, né, não desse penalidade nenhuma a ele. Agora, você quer fazer o que é errado e quer que Deus abençoe o seu ato, você quer que Deus seja conivente, Deus não vai ser, Deus não vai abençoar, Deus não vai ficar ao seu lado. Por isso que a pergunta agora vem: e se Deus for contra nós? Porque é exatamente isso que acontece com o povo. Esse povo, veja comigo, irmãos, versículo 16, era um povo que estava cheio de maldade. Esse povo havia abandonado ao Senhor. Esse povo está vivendo em idolatria, porque diz o texto que eles queimaram incenso e adoraram a outros deuses. Esse povo não priorizou ao Senhor. Eles iam para o templo, faziam seus rituais no templo, mas ao mesmo tempo também estavam adorando para os deuses lá fora. Era uma vida dupla, era uma vida dúbia. Eles queriam o templo do Senhor, eles queriam a proteção de Deus, eles queriam a bênção de Deus, mas não queriam servir a Deus integralmente, com fidelidade. E por causa disso, diz o Senhor agora: pronunciarei a minha sentença contra o meu povo. Veja, o próprio Deus agora se volta contra aquele povo. E se Deus, irmãos, for contra nós? E se Deus for contra as nossas decisões? E se Deus for contra as nossas atitudes, contra os nossos pecados, o que será de nós? A quem nós vamos buscar socorro? Porque uma coisa é o mundo inteiro estar contra você, mas tendo Deus ao seu lado, você está seguro. Uma coisa é você estar no local mais inseguro do mundo, mas estando nos braços de Deus, você está em total segurança. Inclusive foi essa grande frase que o missionário Ashbel Green Simon, quando chegou aqui no Brasil, disse: olha, é o local mais seguro, porque os seus amigos diziam: você vai para um local perigoso, você vai para uma terra dessa, você está aqui muito bem, confortável, com toda a segurança. Disse: olha, no centro da vontade de Deus, o lugar mais perigoso do mundo é o local mais seguro para se estar, porque quando nós estamos guardados, quando nós estamos cumprindo a sua vontade, quando nós estamos nas suas mãos, não há lugar perigoso no mundo, não há insegurança no mundo, não há ninguém que possa nos atingir, porque nós estamos na mão de Deus. E quando o contrário acontece? E quando você não está nas mãos de Deus? E quando você não está sendo abençoado por Ele? Quando você não está fazendo a vontade dEle? Quem poderá socorrer você? Homem nenhum, força nenhuma, inteligência nenhuma poderá socorrer você das mãos de um Deus poderoso. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E agora veja, irmãos, que quando a gente para olhar a ação, nós vamos perceber exatamente isso. Esse povo estava em idolatria e em maldade. Mas finalmente, esse chamado do profeta, ele, além de ver uma intervenção divina, ele vem para uma preparação necessária. Observe comigo os últimos versículos, diz o texto, versículo 17: e você prepare-se. Observe que até então, no versículo 16, Deus estava falando dos pecados do seu povo mau, povo idólatra, povo que abandonou o Senhor, povo que não priorizava Ele. Mas agora o profeta, ao ouvir aquilo, poderia se sentir aliviado. O pecado é do povo, o povo é que cometeu isso, a culpa é deles, eu vou falar contra eles, vou falar para eles. Mas agora Deus chega para Jeremias: olha, e você, Jeremias, agora é com você que eu estou falando, você prepare-se. Na versão dos irmãos aí talvez apareça a expressão: cinja os lombos. Você se prepare,
porque você vai dizer tudo o que eu lhe ordenar. E para mim, irmãos, o versículo-chave de todo esse capítulo está no versículo 17, quando diz assim: não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Isso é incrível nesse texto, porque Deus agora está dizendo o seguinte: Jeremias, você tem uma escolha a fazer. Olha, irmãos, nós temos uma escolha a fazer. Ou nós tememos a Deus e temos medo dele e fazemos a sua vontade, ou por medo dos homens nós desobedecemos a Deus, nós vamos ter que enfrentar a ira de Deus. Aí por isso Deus diz: olha, Jeremias, não tenha medo. Sabe por quê? Porque se você tiver medo deles, eu vou mostrar a você o que é sentir medo da minha presença. Eu vou aterrorizar você. O senhor gosta dessa versão para esse texto especificamente, quando ele diz: olha, não tenha medo, porque não fique aterrorizado por causa deles, porque senão eu mesmo, o Senhor, eu vou aterrorizar, eu vou colocar medo em você. E isso, irmãos, nos mostra claramente o grande desafio que o profeta tinha e que nós temos na nossa vida cristã: fazermos a vontade do Senhor, temermos a Ele, termos medo dEle do que aos homens. Mas acontece, e esses dias minha esposa comentava comigo algo e eu fiquei a pensar naquilo que ela falava, que muitas vezes nós não queremos incomodar o mundo. Domingo passado eu estava pregando na Boa Vista. Os irmãos que conhecem Recife sabem que a Boa Vista fica mesmo na avenida, a igreja da Boa Vista, na avenida principal do centro do Recife. Então ali passam milhares de pessoas todos os dias, e por ser uma igreja histórica, vai completar 100 anos no ano que vem, a estrutura dela é muito semelhante a algumas igrejas católicas, que inclusive no bairro São José tem demais, em cada esquina tem uma igreja. Aí eu estava pregando, a igreja tem uma porta de madeira na frente e no meio as portas de vidro por causa da climatização. E eu pregando, de repente vi uma mulher na rua, a porta de vidro, a gente de frente vê, ela parou, se benzeu, aí ela voltou atrás, olhou para o púlpito e viu que eu estava de paletó e disse: não, na leitura que eu fiz, não é a igreja católica. Ela foi embora. Pensa que não, passa um tempo, vê outra pessoa, chega na porta da igreja, se benze, aí para um pouquinho, olha e vê a pessoa de paletó. Não, na igreja católica não tem padre de paletó, não pode ser. Aí vai embora. Terminou o culto, nós conversando com os irmãos, o presbítero disse: é impressionante como essa igreja, que há 99 anos está aqui no centro da cidade, ainda hoje continua sendo confundida por uma igreja católica. Isso tem uma lição para a nossa vida, não apenas lá, porque aqui também, em qualquer local que nós vamos, muitas vezes, nós nos alegramos quando as pessoas dizem assim: eu gosto na tua igreja. É bom ouvir isso, né? Que bom, rapaz, que coisa boa. Aí eu me sinto bem lá. Sabe por quê? Aí vem a parte que mais dói. É porque parece uma igreja católica. A gente fica tranquilo, é bom, a gente fica à vontade. As pessoas muitas vezes dizem isso, e quando eu falo a igreja, não é apenas a instituição, mas de estar com o povo da igreja e coisa desse tipo, porque muitas vezes nós não confrontamos. Nós queremos ser amigos do mundo, nós queremos que o mundo nos ache agradável, nos ache interessante, nós não queremos confrontar as pessoas. Muitas vezes nós abdicamos dos nossos princípios, nós deixamos de lado os nossos princípios para não perder o nosso trabalho. E foi exatamente essa observação que essa semana minha esposa falando: olha, não importa, se a empresa mandar fazer isso, aquilo, outro que desagradar ao Senhor, eu perco minha empresa, mas eu não faço. Muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer isso. Quando a empresa nos obriga a fazer uma coisa que desagrada ao Senhor, quando alguém na nossa família quer que nós venhamos a fazer o que desagrada ao Senhor, para não desagradar eles, nós desagradamos ao Senhor. Para não ficar mal visto por eles, nós desagradamos ao Senhor. É exatamente o que Deus está dizendo ao profeta Jeremias: não tenha medo deles, porque se você tiver medo deles, você vai saber o que é sentir medo de mim. Esse é o perigo, esse é o grande problema de nós muitas vezes queremos agradar aos homens, queremos agradar ao mundo, queremos ser amigos do mundo mais do que amigos de Deus. Nós não fomos chamados para apenas confortar. Veja que nas 4 primeiras atitudes que Deus manda o profeta ter, são destrutivas. Você vai arrancar, você vai destruir, você vai despedaçar, você vai arruinar completamente. Depois você vai plantar e você vai edificar. Mas a mensagem começa com o confronto. Mas o grande problema nosso, meu, talvez seu também, é que nós nem queremos ser confrontados, nem queremos confrontar ninguém. Nós queremos viver em paz, nós queremos ter uma boa vizinhança
com os nossos amigos que não conhecem ao Senhor. Nós temos medo de expor os pecados, nós temos medo de falar sobre o pecado, nós temos medo de falar sobre o inferno, nós temos medo de dizer aquilo que está na palavra. Nós damos um tapinho nas costas e continuamos, por medo das pessoas. Mas Deus agora diz ao profeta: não tenha medo deles, porque senão você vai saber o que é sentir medo de mim. E o texto então, irmãos, finalmente nos mostra uma preparação. Prepare-se. Eu hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Sabe por que Jeremias tinha que se preparar? Porque ele não ia falar apenas ao povo, que já era uma grande dificuldade e empecilho. Ele ia falar aos reis, aos sacerdotes, aos líderes. Todos iriam ouvir aquela profecia, do maior ao menor, não importa qual pessoa seja. Diz o versículo 19: eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Grande lição que agora nós temos, irmãos, é que quando Deus chama esse profeta, nesse chamado urgente para uma ordem e para um trabalho urgente também, Deus deixa bem claro: você vai enfrentar tempos difíceis, Jeremias, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar um povo rebelde, você vai passar por muitas lutas, mas tenha uma certeza: se você estiver debaixo da vontade do Senhor, se você fizer tudo aquilo que eu estou mandando, tenha certeza que o povo vai lutar, eles vão lhe criticar, eles vão lhe perseguir, eles vão fazer de tudo para lhe destruir, para lhe matar, mas eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Essa, irmãos, é a gloriosa promessa que nós temos de Deus, que quando nós fazemos a sua vontade, não importa onde nós estamos, não importa a quem nós falamos, não importa o local onde nós estamos inseridos, não importa absolutamente nada, se estivermos na vontade de Deus, Ele diz: eu protegerei, diz o Senhor. É essa a grande garantia que Deus nos dá, que fazemos a vontade dEle, de cumprirmos o seu chamado, o seu propósito, nunca será um desperdício em nossa vida, nunca será um caminho incerto, porque Deus já nos mostra como será o final. Deus já garante a vitória no final daqueles que se submetem a fazer a sua vontade. E esse, irmãos, é o nosso grande desafio de hoje, de olharmos para o profeta Jeremias e não pensarmos apenas no chamado dele lá para Jerusalém, mas no nosso chamado hoje. Qual o seu dom? Quais os talentos que Deus lhe deu? Qual o seu chamado? Qual o chamado de Deus? Todo crente tem um chamado de Deus para a sua vida. A pergunta é: você tem feito, você tem cumprido cabalmente de acordo com aquilo que Deus deseja para você? Você tem usado as ferramentas que Deus lhe deu para o louvor da glória dele? Ou você tem guardado, tem escondido com medo daquilo que podem pensar, daquilo que podem dizer, ou das consequências financeiras que podem vir para a sua vida? Que nós possamos estar dispostos, assim como o profeta Jeremias, a entendermos que nós não temos capacidade, que nós não temos todas as condições possíveis que seriam necessárias, mas o Deus que nos chama, que nos vocaciona para a sua obra, Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos guarda. Deus assim, irmãos, nos abençoe. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar nesse instante. Estamos nesse mês de missões e nós temos um grande desafio, porque missões não se faz apenas indo para fora do país, para uma missão estrangeira. Nossa missão é diária. A nossa missão começa dentro da nossa própria casa, com a nossa própria família. E se nós não tivermos coragem para fazermos aquilo que Deus quer em nossa vida, nós seremos covardes. Nós vamos ser amigos do mundo, mas ao mesmo tempo inimigos de Deus. E dura coisa é termos Deus contra o seu povo. Mas eu quero convidar você nesse instante para nós orarmos, uma oração de confissão, uma oração clamando a Deus por misericórdia de nossa vida e pedindo ao seu auxílio, força e coragem para fazermos a sua vontade. Ó Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela fala ao nosso coração, mas ela também nos desafia a andarmos de acordo com a tua vontade e com os teus desígnios, a cumprirmos o teu chamado, a utilizarmos aquilo que nós temos para o louvor da tua santa glória, a termos medo ou temor do Senhor mais do que a qualquer outro homem na face dessa terra. Ó Deus, são muitos os desafios, ó Deus, são muitas as lutas, são tempos tão difíceis, ó Pai,
mas dentro da tua vontade, debaixo da tua poderosa mão, nós temos a plena certeza e convicção de que o Senhor nos protegerá, de que o Senhor nos conduzirá, de que o Senhor fará com que toda a tua obra, com que todo o seu desejo, desígnio para a nossa vida, seja realizado com sucesso, para o louvor da tua própria glória. Nós oramos, ó Pai, e clamamos para que o Senhor nos ajude, para que nós venhamos fazer a diferença, para que nós venhamos, ó Deus, ser fiéis à tua palavra, para que nós venhamos ter coragem e ousadia para anunciar os teus desígnios ao mundo que vive tão distante do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, encoraja-nos, ó Senhor, dá-nos força, coloca as palavras certas em nossa boca e faz-nos, ó Deus, homens e mulheres usados por Ti. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém.